Olá, boa noite. Boa noite a todos. Hoje a live é sobre justa causa, como e quando aplicar. Um tema bem interessante que levanta muitas dúvidas sobre como aplicar, tanto para os empresários quanto para os empregados, advogados, pessoal de RH. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre como aplicar uma justa causa, quais os métodos, quais são os fatos que ensejam a justa causa, quais são os seus princípios, o que deve ser feito na prática e também o que os tribunais têm entendido sobre... O que os tribunais têm entendido sobre cada uma dessas circunstâncias. Algumas são mais comuns, né? Então, vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite, a Tereza prometeu que ia entrar. Bom, aproveitando, gente, essa é uma sequência de lives sobre direito do trabalho, onde eu vou abordar os principais temas. Então, nas próximas semanas nós teremos formas de contratação, como você pode contratar os seus empregados, horista, mensalista, intermitente. A gente vai tratar de alguns problemas relacionados às horas extras, cartões de ponto, outras formas de rescisão contratual, pedido de demissão, rescisão indireta. Então ao longo das semanas teremos aí outras lives. Se alguém quiser sugerir algum tema que seja, né, do interesse e que suscitem aí muitas dúvidas, manda uma mensagem aí no direct. Então é isso, ó. Então hoje eu vou começar falando um pouco sobre a justa causa. A justa causa é uma das formas de rescisão do contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele pode ser rescindido, né, a pedido do empregado, a pedido de demissão, rescisão sem justa causa, mútuo acordo, justa causa do empregador sobre o empregado e a rescisão indireta, que é aquela em que o empregado imputa ao empregador uma falta tão grave a ponto de considerar rescindido por justo motivo o contrato de trabalho. Hoje, até por questão de tempo, eu vou delimitar a live com relação à justa causa aplicada pelo empregador, que está esculpida lá no artigo 482 da CLT. A pergunta que se faz muito é como aplicar, quando, que fatos podem ensejar essa dispensa e essa ruptura de forma tão drástica. Isso porque, gente, o contrato de trabalho ele pressupõe a continuidade. Então o empregado ele é contratado para trabalhar, exceto nas situações que são contratos por prazo determinado. Aqui a gente está falando de contratos por prazo indeterminado. O que se pressupõe é a continuidade do trabalho, o princípio também aqui da proteção ao trabalhador, que veda a dispensa sem justo motivo, onde algumas verbas são pagas mais do que na justa causa. Então, por exemplo, ela é uma medida última, drástica, porque ela impõe ao empregado prejuízos muito graves. Na dispensa por justa causa, o empregado vai perceber aí férias vencidas, saldo de salário. Ao passo que se a dispensa é imotivada, o empregado vai receber 13º, aviso prévio, férias proporcionais, multa de 40% do fundo de garantia e ele também vai conseguir soerguer aí o seguro-desemprego. Então a justa causa, por ser muito grave e impossibilitar o empregado, inclusive, de se habilitar no seguro-desemprego, ela deve ser aplicada corretamente, mesmo porque existem algumas pesquisas que demonstram que 80% das justas causas aplicadas são revertidas na justiça do trabalho. Então você dispensa o empregado por justa causa, você entende que aquele fato foi tão grave a ponto de impossibilitar a continuidade do contrato de trabalho. E aí, quando chega na Justiça do Trabalho, esse fato é analisado e o juiz entende que, neste caso em específico, não estava caracterizado lá os princípios e as condições da justa causa para reconhecer que ela de fato ocorreu. Então, pelo princípio da continuidade da proteção do trabalhador,
a justa causa, ela é ônus da prova da empresa, ou seja, a empresa tem que comprovar que o fato ocorreu e que impossibilitou a continuidade do contrato de trabalho. Então, o que a gente tem que ter em mente diante de um fato esse fato é grave? Esse fato coloca em risco a relação entre as partes? A relação entre empregado e empregador, entre o empregado e as pessoas que ele atende, entre os demais empregados da empresa. Então, feita essa análise, que ela é bem subjetiva, né? Exige aí um sopesamento de circunstâncias para que seja corretamente aplicado. Então, a primeira coisa que tem que ter em mente o fato é grave e coloca em risco a continuidade deste pacto, tá? Desse contrato de trabalho. A legislação diz que o empregador ele não precisa dizer para o empregado no ato da dispensa qual foi o motivo da justa causa. Então, por isso, algumas convenções coletivas trazem essa obrigação. A Convenção Coletiva de Bares e Restaurantes de São Paulo, por exemplo, lá na cláusula 75 da Convenção 1921, ela fala que, sendo a dispensa por justo motivo, ele tem que informar o empregado. Mas, via de regra, o empregador comunica o empregado da rescisão por justa causa e, eventualmente, ele vai defender essa justa causa na Justiça do Trabalho, perante um juiz, depois de proposta ação pelo empregado. Aqui vai uma dica, né? Se você está dispensando o empregado por justa causa, é porque ele cometeu um fato e esse fato é grave, né? E impossibilita a continuidade do pacto. A fim de reduzir o risco de demanda trabalhista, vale a pena, sim, sentar com o empregado e dizer, olha, sua dispensa é por este e por este motivo, tá? Porque vamos imaginar, se eu de fato entreguei um atestado falso, que é um dos exemplos aqui que eu vou dar sobre dispensa por justa causa, e o empresário me dispensa, Juliana, você está dispensada por justa causa e não diz nada, certamente eu vou na Justiça do Trabalho dizer, olha, eu não fiz nada para ele me mandar embora, e muito menos por justa causa, me pagando só o meu saldo de salário, e quiçá férias vencidas. Então, se eu já antecipo para o empregado a razão da dispensa, e ele reconhecendo que praticou aquele ato, isso pode, com certeza, evitar uma ação trabalhista, tá? Então, o empresário, o ônus da prova é dele, ele tem que provar, demonstrar que a gravidade, a relação do fato com a dispensa, para que essa justa causa realmente reste no futuro confirmada. O artigo 482 é taxativo, né? Tem algumas outras hipóteses esparsas na lei, mas o 482 é taxativo. E eu acho que onde as pessoas ficam mais confusas com relação à justa causa é improbidade, é indisciplina, é insubordinação, essa caracterização de qual inciso do 482 seria o enquadramento daquele fato, daquela justa causa. Gente, não existe a preocupação com relação a isso. A empresa pode dispensar o empregado, considerando a justa causa, e ainda que ela nomine esse ato como improbidade, por exemplo, desídia, insubordinação, em qualquer dos incisos do 482, isso não obsta que o juiz analise o fato e diga, não é improbidade, é insubordinação. E isso por si só não vai ter o condão de anular essa justa causa. Então não se preocupem, escrevam o ato, façam a dispensa por justa causa e no futuro, eventualmente, será discutido na Justiça do Trabalho. Existem algumas premissas que precisam ser observadas e eu vou falar um pouquinho delas aqui. A legalidade, a gravidade, a imediatidade, o nexo causal, ou seja, a relação entre o fato e a punição, a ausência de perdão tácito ou expresso, o histórico do empregado naquela empresa e, em alguns casos, a necessidade de repetição do ato. Então, assim, existem alguns fatos que eu vou dar exemplos aqui ao longo da minha explanação que independem da habitualidade, tá? Então, a gente também vai falar um pouco disso.
Então, primeiro, a legalidade, né? A gente tem que identificar na conduta do empregado e ver se essa conduta se enquadra no que a lei entende por justa causa. Então, um empregado que chegou atrasado ao trabalho, ele está descumprindo uma ordem da empresa, isso é desídio. O que fazer com este fato? Então, a primeira coisa que você tem que identificar é que a desídia é uma dos motivos de justa causa, tá? A gravidade, o fato como eu já disse, tem que ser grave a ponto de colocar em risco a continuidade da relação de trabalho, tá? Então, existem fatos que são muito graves que ensejam a dispensa imediata. Um funcionário que agride o outro empregado. Isso é um motivo de justa causa imediata. Você não precisa que a pessoa bata ou pratique agressões físicas por diversas vezes. Então, existe sempre a necessidade de análise do fato e da sua gravidade para a correta aplicação. E aí cabe o bom senso, que muitas vezes é difícil de se identificar. A imediatidade. Você não pode, o empregado pratica um ato hoje e você vai dispensá-lo, adverti-lo ou suspendê-lo daqui 15 dias. Então, a maior parte dos fatos que justificam a justa causa, eles devem ser coibidos ou punidos com imediatidade. Não significa que tenha que ser na mesma hora, na mesma semana ou no mesmo mês. Vai depender do fato. Então, se o empregado chegou atrasado, você tem condições de, nos próximos dias, adverti-lo, suspendê-lo. Se o empregado agrediu fisicamente, aquela dispensa tem que se dar no ato ou nos próximos dias, nos dias subsequentes, porque muitas vezes, tanto o empresário quanto o gestor, ele quer consultar o RH, ele quer consultar o jurídico. Então, esse espaço de tempo, ele é plenamente aceito. Tá? Então, com relação a imediatidade, ao mesmo passo, vamos imaginar que o empregado está sendo investigado por desvio de dinheiro. Você não constata o desvio de dinheiro de forma imediata. Às vezes precisa aí de uma investigação interna que vai demandar mais tempo. Então, quando vai ser a imediatidade? Quando vai ser analisada a imediatidade nesse caso? Então, constatou-se o desvio, a empresa dispensa. É a mesma coisa do atestado. O empregado entrega atestado e ele começa a faltar, entregar atestado, você começa a falar, poxa, será que esses atestados são falsos ou são verdadeiros? E aí você faz uma solicitação de veracidade para o médico, ou para o hospital, ou para a unidade de saúde, e muitas vezes isso demora. Então, vamos imaginar, demorou 20 dias para responderem, é falso. Então, ele entregou o atestado há um mês, mas você só descobriu ontem que o atestado é falso. Então, a imediatidade está relacionada ao conhecimento do fato pelo empregador, tá? Então, essa é a imediatidade. O nexo causal entre a conduta do empregado e a punição. Então, por exemplo, se o funcionário deixa de usar o uniforme, ele deve ser punido por não usar o uniforme, tá? Então, vamos imaginar que ele chegou atrasado um dia, não foi advertido, chegou atrasado no segundo dia. Então, a punição é com relação a qual fato, tá? Então, é importante que a aplicação da pena, da advertência, a suspensão ou justa causa sumária, se dê com relação a um fato. A cada fato, uma pena, tá? Ausência de perdão, tácito ou expresso. 2 funcionários brigaram, o empregador ou o gestor faz com que se peçam desculpas e voltem a trabalhar. Então, o que os empregados entenderam ali? Ele deu uma bronca, disse pra gente continuar a trabalhar, então não tem mais pena, não posso ser punido futuramente por isso, tá? O perdão tácito também é aquele, o funcionário chega atrasado muitos dias, mas ele é promovido. Então, você depois da promoção não vai poder penalizá-lo por chegar atrasado, né? Daqueles atrasos anteriores, que você promoveu ou deu um prêmio, um bônus. Então, esse aí é o perdão tácito.
Dentro da empresa não pode ficar a ideia de que aquele fato não gerou a punição. Então, se na sua empresa chegar atrasado não é um problema, você nunca puniu seus empregados por aquele motivo, você não pode, do nada, simplesmente começar a punir determinados empregados com relação a este fato, tá? Nessa análise, não se pode deixar de lado o passado funcional do empregado. Então, o sujeito sempre foi um bom empregado, ele trabalha na empresa há um certo tempo e ele começou a descumprir algumas ordens, por exemplo. Você consegue identificar que naquele contexto não é um comportamento reiterado desse funcionário. É um funcionário que sempre foi um bom funcionário, dedicado, honesto, pontual. Então, alguma coisa levou ele a passar a ter esse comportamento. Então, a análise tem que ser feita nesse contexto. Ao passo que você contratou um empregado, acabou de contratar um empregado e ele falta, ele reclama, ele é insubordinado. Então, a análise também está no contexto desse novo empregado, né? Que demonstra aí que não tem nenhum compromisso profissional. Última observação que eu gostaria de fazer seria da necessidade da repetição do ato. Ao contrário do que muita gente acha, nem todo motivo de justa causa precisa de atos repetidos. Então, o 482 ele é bem expresso quando ele diz que a negociação habitual por conta própria, ou seja, aquele funcionário que vende bijuteria durante o horário de trabalho, sem a permissão da empresa. Se ele vendeu uma vez, não é justa causa, tá? Mas se ele vender de forma reiterada, seria justa causa. A embriaguez habitual, a prática de jogos de azar, a desídia e a falta à escola para os aprendizes. Aqui o que cabe uma observação aqui é com relação à desídia. Então o funcionário chega atrasado, desídia, insubordinação e indisciplina. Se os fatos não forem tão graves, a orientação é de que dê uma advertência verbal, dê 2 advertências escritas, uma suspensão para se chegar à justa causa. Portanto, você vai acumulando um histórico do empregado faltoso, do empregado que chega atrasado, você mostra que aquele é um comportamento. Então, desídia, insubordinação são fatos que, para que reduza-se a probabilidade de conversão de uma dispensa com justa causa em sem justa causa, você reduz esse risco da empresa. Então, o empregado chegar atrasado um dia não dá direito à justa causa, a empresa aplicar uma justa causa. Então, nesses casos, é importante, é determinante que a empresa comprove que ela advertiu, que ela reprimiu aquele comportamento. E não é um comportamento que coloque em risco totalmente a relação contratual, tá? Como eu disse, nós temos que ser proporcionais, tem que analisar o caso concreto, o histórico do empregado, a gravidade do ato, tá? Para que aí seja feita a aplicação da justa causa. O que a gente não pode também é punir um empregado 2 vezes pelo mesmo ato. Então, vamos imaginar que o empregado deixou de cumprir uma tarefa muito importante e você dá uma advertência e uma suspensão. Não pode. Você escolhe. E essa questão também, gente, não existe ordem. Advertência verbal, 2 escritas, uma suspensão para justa causa. Isso é uma construção doutrinária e uma construção jurisprudencial, que entende-se que em determinados casos é importante que o empregado tenha conhecimento de que aquela conduta não é aceita pela empresa e que pode colocar em risco o trabalho dele. Da mesma forma, eu não posso ter uma regra para determinado funcionário e ser diferente para o outro. Então, eu aplico penas diferentes ou deixo até de aplicar para alguns empregados
e aplico só para alguns. Eu aplico para os que eu não gosto e os que eu gosto eu não aplico. Isso não pode. Então tem que ter aí uma isonomia na aplicação destas regras. Então, só recapitulando aqui que eu acho importante. Vamos analisar o fato. O fato é grave. Se ele for grave, gente, se grave a ponto de impossibilitar que aquela pessoa continue naquele ambiente de trabalho, ou porque ele vai estar num ambiente difícil com os colegas, ou perante clientes, ou perante o próprio empregador. Se ele tiver essa gravidade, ele sim merece a imediata dispensa. Caso contrário, como nos casos de desídia, negociação habitual, como eu disse, algumas hipóteses de insubordinação, que os fatos não parecem tão graves a ponto da rescisão, a sugestão é advertências verbais, duas advertências escritas, uma suspensão e aí a justa causa. Com relação à imediatidade, aí a Tereza fez uma pergunta, tem validade essas advertências? É assim, quando a gente fala de analisar o passado do empregado, a vida do empregado naquela empresa, se eu trabalho na empresa há 5 anos e eu tive uma advertência por ano, essa conduta não é grave a ponto de colocar em risco a minha relação com a empresa ou o meu trabalho. Então eu tive uma advertência em 2010, uma em 2011, 2012 eu não tive nenhuma, 2014. Então precisa ser um comportamento reiterado e próximo, porque senão vai caracterizar o perdão. Então eu dei advertência, mas ele continuou fazendo, e mesmo aplicando a advertência, o que se pressupõe é que eu estou perdoando. Eu continuei com aquele empregado ali. Então, Tereza, não existe validade das advertências, o que a gente tem que levar em consideração é a imediatidade e a gravidade, tá? Para aplicar aí no caso concreto. Os casos que eu vou passar aqui o 482 um pouco rápido, porque ele tem vários incisos e eu poderia ficar dando exemplos aqui de todos eles por mais tempo do que a live tem. Mas o 482 fala ato de improbidade, ou seja, quando o empregado ele tem um desvio de dinheiro ou é um desvio uma falta de caráter que leva a um prejuízo econômico da empresa. Então ele está fazendo compras superfaturadas, compras na empresa do primo, que é para beneficiar o primo em detrimento da empresa. Os tribunais têm entendido também que improbidade é o ato de entregar o atestado falso, tá? Então, aqui nessa hipótese, constatada justa causa. Não precisa advertir, suspender, não. Constatou justa causa, tá? Incontinência de conduta, mau procedimento. A incontinência de conduta aqui entra como aqueles atos libidinosos ou com conotação sexual, como, por exemplo, assédio sexual. Então, constatado que o seu empregado praticou atos que caracterizam o assédio sexual, vertical ou horizontal, né? A gente sabe que já tem isso hoje, é sim uma hipótese de dispensa por justa causa. Mau procedimento, a gente vai ver que o mau procedimento, a insubordinação e a indisciplina são guarda-chuvas, né? Quase tudo cabe aqui. Um descumprimento de ordem, um não cumprimento de tarefa, que tudo isso coloca em risco aí tanto a atividade empresarial quanto o próprio posto de trabalho. Negociação habitual, ou seja, vender produtos ou praticar atividades durante o seu horário de trabalho sem autorização do empregador, porque isso toma seu tempo, né? Se eu tô aqui e tô vendendo bijuteria, lingerie, é um tempo em que eu poderia estar trabalhando, ainda que o tempo fosse ocioso, viu? Porque o tempo ocioso o empregado pode utilizar para organizar sua mesa, organizar seus arquivos. Então, gera um prejuízo aí pro empregador, certamente. Claro que a gente sabe que tem empregador que permite a venda ou essas atividades, até para fomentar aí e auxiliar na renda do empregado. Então, a esposa faz os ovos de Páscoa e ele vende os ovos de Páscoa. Então, se a empresa permite, não é possível a dispensa por justa causa, mas essa venda tem que ser habitual.
O 482 também traz a questão da proteção da concorrência desleal, ou seja, quando o seu funcionário pratica atos ou em benefício dos seus concorrentes, ou ele mesmo está comercializando um produto concorrente ao seu. Então esse também é um motivo de justa causa, ela é bem grave, tá? Você não pode ter dentro da sua empresa uma pessoa concorrente com você, né? Condenação criminal do empregado transitada em julgado. Então o empregado aqui foi condenado, não cabe mais recurso no processo criminal dele e ele foi condenado a uma pena de reclusão, ou seja, ele não pode se locomover e ir até a empresa ou trabalhar, tá? Nesse caso aqui é a justa causa pela condenação, mas transitada em julgado. Juliana, pergunta que eu recebo sempre. Juliana, eu constatei que o empregado furtou um valor ou objetos ou mercadorias. Como agir com relação a isso? Hoje a gente tem câmeras, tem mecanismos que podem levar à comprovação desse furto ou da prática de qualquer outro crime. Injúria, calúnia, difamação. Então, se você tiver munido de provas disso, sim, faça o boletim de ocorrência e faça a dispensa por justa causa. Nesse caso aqui, você não vai enquadrar na condenação criminal, porque não tem uma sentença ainda, o processo criminal vai começar, mas você já não quer mais aquele empregado que furtou um valor do caixa, por exemplo. Então, você faz a dispensa por justa causa, por mau procedimento, por exemplo, tá? É bem delicada essa questão, gente, porque se você não tiver como comprovar, você gera o risco aí de ter que indenizar na Justiça do Trabalho por uma acusação infundada. Nesse caso específico, quando envolve crimes, tá? Ó, o Rogerinho aí também, Thaís, Luciano, faz tempo que eu não vejo vocês. A mais comum é a desídia, já falei, né? E a desídia, ela tem habitualidade. Você não pode mandar o empregado embora por justa causa porque ele faltou um dia. Agora, se ele faltou, chegar atrasado de forma injustificada, gente, isso é muito importante. Injustificada, faltas e atrasos ensejam que o empregador reprima. Advertência verbal, 2 escritas, 1 suspensão. Aqui a suspensão vai de 1 a 3 dias, tá? Desde que isso também implique nos descontos na sua remuneração. Então, tem que descontar o atraso, tem que descontar a falta, porque ele perde o descanso semanal remunerado. E aí você cria, né? Você documenta esse comportamento, essa prática, e depois da suspensão, o próximo ato você dispensa ele por justa causa. Isso acontece muito, por exemplo, em restaurantes, né? Então o sujeito falta no sábado, que é o dia de maior movimento. Às vezes o cozinheiro é o único cozinheiro do restaurante. Minha mãe tinha um restaurante, eu lembro direitinho, quando tocava o telefone, 8 horas, era porque o cozinheiro não tinha ido. Então alguém tinha que sair correndo para ir cozinhar. Então tem situações que são, sim, extremamente graves. Então a gravidade, um cozinheiro que falta num restaurante de forma injustificada e só tem ele de cozinheiro, eu posso aplicar uma suspensão direto? Pode. É muito grave, né? Só que só esse fato não gera aí a justa causa. Juliana, o funcionário chegou atrasado, só chega atrasado, só falta, terrível. Mas eu não tenho cartão de ponto. Uma coisa é você não ter cartão de ponto porque você tem menos de 20 empregados e não está obrigado. Agora, se você tiver obrigado, a prova fica muito mais fácil, gente. Na Justiça do Trabalho, se você tem os cartões de pontos comprovando os atrasos, cartão de ponto comprovando a falta injustificada, os olerites comprovando que tudo isso foi descontado do empregado, aí você pode até não precisar da prova oral, caso ele reconheça os cartões de ponto, né? Que não é muito comum, né? A desídia também pode ser, gente, que é uma insuficiência de rendimento, o empregado passa a render mais do que a média, do que o esperado.
A desídia, nesse ponto aqui do rendimento, ela fica muito próxima da insubordinação e da indisciplina. Então eu já vou pular aqui para insubordinação e disciplina para a gente já ligar essa desídia aí. Só que o ato de disciplina e de insubordinação, ele pode ser tão grave a ponto de levar a rescisão por justa causa imediata, diferente da desídia, que você precisa do comportamento reiterado. Então, o ato de indisciplina, ele pode, por exemplo, o funcionário não usa o uniforme. Poxa, não usar o uniforme um dia é motivo para justa causa? Não, não é. Né? Mas eu imaginar que ele, o ato de disciplina também seja, exceto se ele for muito grave, mas ele enseja aí a habitualidade para gerar a justa causa. E a insubordinação também entra aqui nessa categoria. Então vamos imaginar que o movimento aumenta e você precisa que o funcionário faça uma tarefa que não é a dele. Então o funcionário ele é do caixa e você precisa que ele ajude a carregar o estoque. E o sujeito vira e fala, não vou. Isso sim é razão para justa causa. Essa insubordinação, o descumprimento de ordem direta do empregador, desde que lícita, tá, gente? E dentro da razoabilidade, pode sim ensejar a dispensa por justa causa. A lei também fala de embriaguez habitual. Eu acho que aqui também merece a gente falar um pouquinho mais. Então, com relação à embriaguez também, como a desídia, como a negociação, ela prescinde da habitualidade, tá? Ou em serviço. Fulano chega bêbado para trabalhar, posso dar justa causa? Pode. Pode sim. Imagina que você é uma loja numa cidade pequena e aquela loja pode ficar marcada pela loja que tem atendentes que atendem os consumidores de forma embriagada. Eles até me perguntaram hoje, o empregado quando ele tem uma embriaguez habitual, ele chega atrasado muitas vezes, ele chega cansado, ele pode chegar até, em alguns casos, embriagado, ele chega sem dormir, ele pode chegar falando sem concatenar muito bem as ideias. Então, essa embriaguez habitual pode levar à dispensa por justa causa, tá? E também se o empregado chegar ao serviço ainda embriagado ou beber durante o serviço. Eu sei também que algumas empresas têm política de que os empregados podem beber. Então, se ela permitir que os empregados bebessem, claro, que desde que não viole a segurança, tomar uma cerveja, né? Então, ela também não vai poder fazer a dispensa porque o empregado está bebendo em serviço. Essa situação da embriaguez, a gente pode equiparar a questão do uso de drogas. E aí tem um ponto, né? Porque o alcoolismo e drogas são considerados em algum nível como doença. Então, qual a diferença da embriaguez habitual para a doença, né? Existem alguns níveis de consumo semanal de álcool que levam o empregado ou a pessoa a ser enquadrada ou diagnosticada como alcoólatra ou dependente químico. Nesses casos, gente, é absolutamente diferente. Então, nesses casos, a orientação é que o empregado seja, sim, afastado, ou que seja indicado o afastamento para que ele se trate dessa doença, que é uma doença. Mas aí tem um problema, porque a gente depende da vontade do empregado. Então, uma coisa é aquele empregado que você consegue enquadrar como um alcoolismo. Outra coisa é aquele empregado com embriaguez habitual. É uma linha bem tênue entre um e outro, mas nem... que como essa questão é médica, o sujeito só vai ser, né, diagnosticado com alcoolismo ou dependente químico por um médico seguindo normas da Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Mas a minha orientação é, se você constatar que ele é alcoólatra ou que sugere isso, para conversar, para que ele busque um auxílio médico, vá até o médico e tente aí fazer um tratamento, e a empresa pode colaborar nesse sentido, encaminhando os documentos para que ele receba os benefícios previdenciários, tá?
Violação de segredo da empresa. Gente, eu saio por aí divulgando informações da empresa. Quem é o cliente, quanto o cliente paga, qual a estratégia. Divulgo dados dos clientes. Então, pela Lei Geral de Proteção de Dados, os funcionários também têm responsabilidade sobre a guarda e sigilo daquelas informações. O segredo de uma receita, o segredo de um algoritmo. Então, vejam, a violação de segredo de empresa pode ser um fato tão grave que possibilite que a empresa rescinda o contrato por justa causa. A mais conhecida das hipóteses de justa causa, o famoso abandono de emprego. Dizem que 80% das alegações de justa causa na Justiça do Trabalho são de abandono de emprego. Quando acontece abandono de emprego? Quando os fatos e a ausência injustificada do empregado pressupõem que ele não tem mais a vontade, ele não quer mais trabalhar na empresa. Existe uma construção doutrinária e jurisprudencial de que esse prazo tem que passar de 30 dias. Então, qual a orientação? Esquece jornal, gente. Ninguém mais lê jornal, então não adianta publicar em jornal. Fulano começou a faltar. 2, 3 dias depois, você já manda um telegrama. Compareceu ao trabalho. Fulano, compareça ao trabalho. Sob pena de abandono de emprego. Sob pena de justa causa. Fulano vai comparecer. Quando é 30 dias, você pode enviar um telegrama, né? Pede a solicitar que ele compareça. E ele não comparecendo, você pode sim aplicar justa causa. O grande problema disso é que o sujeito, nesse meio tempo, já correu, já arrumou advogado, já está na Justiça do Trabalho e o abandono, cadê? Então, uma outra forma de comprovar o abandono é demonstrando que ele arrumou outro emprego, que ele está em outra cidade, que ele está fazendo outra atividade, tá? Então, existem algumas formas aí de comprovar esse abandono de emprego. Não é simples, viu? Eu já tive processos com telegrama, com envio de... Hoje em dia, essas comunicações podem ser feitas pelo próprio WhatsApp. É importante que a empresa tenha alguma forma de comprovar que essa convocação foi feita, que essa informação chegou no empregado. Então, por exemplo, você pode mandar um telegrama para o endereço que ele informou quando ele foi contratado, ou um WhatsApp, mensagem de texto. Não necessariamente precisa aí fazer uma publicação em jornal, porque essa publicação em jornal tem uma presunção, né? Mas ninguém lê hoje, então. Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensa física. Isso aqui tem sido mais comum, né? Então o empregado tá bravo com a empresa, esses dias mesmo peguei um. O empregado tá bravo com a empresa, foi nas redes sociais e xingou a empresa. Né? Falou mal da empresa. Isso é motivo de justa causa? Sim, isso é motivo de justa causa, tá? O empregado, ele não pode trabalhar contra o empregador, né? O empregador mal falado nas redes sociais ou publicamente ou até internamente entre os empregados, isso pode levar a um desgaste moral, financeiro, e sim, não é uma conduta que se espera do empregado e pode gerar aí a aplicação da justa causa. E aqui também cabe a ofensa física, né? Então, o empregado bateu em outro empregado. Então, esse empregado tem sim que ser dispensado e pode sim ser dispensado imediatamente pelo inciso J do 482. E essa agressão física ou esse ato lesivo da honra ou da boa fama pode ser com relação a outros empregados. Então, um sujeito difamou ou está praticando algum ato contra a honra de outros empregados, de clientes, de fornecedores, do próprio empregador, da marca da empresa. Ou seja, atitudes que levem à ofensa da honra ou ofensas físicas de todas as partes ali envolvidas nessa relação de trabalho. Aqui cabe só uma ressalva que é em legítima defesa. Então, que aí também tem que ver a proporcionalidade do ato, né? Eu tô trabalhando e uma colega de trabalho me ofende e me bate. E eu bato muito nela.
entendeu? Então eu revido a ponto de ser excessiva a minha defesa. Então, aqui mais uma vez, a gente espera bom senso para que seja aplicado. Prática constante de jogos de azar, perda da habilitação, tá? Ou dos requisitos para exercício de alguma profissão específica, como por exemplo o advogado. Você tem um advogado contratado que perdeu a inscrição na ordem dos advogados, isso sim, por alguma razão, alguma conduta dolosa dele. Você pode sim fazer a dispensa por justa causa. E tem um parágrafo único do 482 que é muito interessante, que ele diz que também constitui justa causa a prática comprovada em inquérito administrativo de ato atentatório à segurança nacional. Isso daí remonta lá à época da ditadura, mas um dos exemplos de ato atentatório à segurança nacional é a agressão ao presidente da República. Então, fica aí essa observação, que aconteceu hoje, inclusive, né? Teve um presidente aí que foi agredido por um manifestante. Mais duas questões que eu gostaria de levantar. A recusa de utilizar equipamentos de proteção individual. Funcionário trabalha na câmara fria, ele tem que entrar na câmara fria vestido. Essa é até uma boa, sabia? Até outro dia eu falei isso. Quando o funcionário deixa de usar o EPI, o equipamento de proteção, deem advertência, suspendam. Porque aí lá no futuro ele não vai pedir insalubridade dizendo que você não forneceu o equipamento. Você não só forneceu, como ele não utilizou, e isso pode inclusive gerar justa causa dele. Porque do mesmo jeito, gente, que o empregado ele tem direitos, ele tem deveres. Então o dever dele é de cordialidade com os empregados, de respeito ao seu superior, de dever de cumprir com suas obrigações, com as suas atividades, com o cronograma da empresa. Então, por exemplo, um funcionário que reiteradamente está deixando ou entregando atrasado o seu trabalho. Isso pode sim considerar um ato de indisciplina e gerar, se for muito grave, vamos imaginar que ele deixou de enviar os documentos para a declaração anual de imposto de renda da empresa. E ela é responsável pelo seu financeiro. E a não declaração do imposto de renda gera grandes prejuízos para a empresa. Isso é um motivo para uma justa causa sumária? Sim, eu acredito que sim. Agora, o envio de documentos ou perda de prazos que não tenham implicações tão graves já poderiam gerar uma advertência escrita, que aí a gente entra naquela sequência de duas advertências, uma advertência verbal, duas escritas, uma suspensão para justa causa, tá? Outra questão é da declaração falsa, né? Prestar, entregar documento falso, atestado médico falso, atestado de comparecimento em órgãos públicos. Então, toda declaração de documento falso enseja justa causa e, inclusive, a lei determina que a empresa comunique às autoridades para que esse empregado sofra aí ou seja investigado com relação ao aspecto criminal. Essas são os principais pontos aqui sobre a justa causa. Lembrem-se, o fato, analisar cada caso é um caso, mas eu acho que a gente pode aí levantar os principais objetos de justa causa, que seriam agressões físicas, atrasos e faltas, que eu já falei que precisa aí daquela certa habitualidade, ou então um comportamento reiterado, próximo. Lembre-se, o perdão tácito ou expresso do empregador faz com que aquele fato não possa ser punido. Se o meu empregado, vamos imaginar que os empregados discutem, e eu digo, gente, não façam isso, né? Se entendam. Então, eu tô gerando o perdão tácito daquilo, se abracem, deem as mãos, se entendam. Ao passo de que não, se eu reprimir, olha, isso aqui não é admitido e vocês estão advertidas verbalmente. Ou vocês estão advertidas por escrito. No dia seguinte, determinar que assinem a advertência. Abandono de emprego, né? São aquela circunstância dos 30 dias. Insubordinação, indisciplina, mau procedimento,
Então, o caso, a gente tem que analisar caso a caso, mas esses 5, 6 exemplos que eu dei, eles já são os mais conhecidos e independem aí de maiores discussões. Que o judiciário faz uma releitura ou uma análise se a gravidade é capaz de gerar essa ruptura, sim, né? O empregado pode sempre levar isso ao crivo do judiciário. E o que infelizmente a gente vê é que 80% das justas causas aplicadas são revertidas na Justiça do Trabalho. Portanto, documentem-se para que a gente reduza esse risco. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Se alguém tiver mais perguntas também pode fazer. Olá, pergunta da Geisa. Tudo bom, Geisa? Que devido à pandemia, os convênios, as consultas hoje estão sendo online, né? E o empregado acaba apresentando o atestado. E a empresa, até que ponto ela tem que aceitar esse atestado? Gente, não existe a possibilidade de não aceitar atestado, tá? As faltas injustificadas ou os atrasos geram a punição e a possibilidade de dispensa por justa causa. Agora, as faltas justificadas, não. Portanto, se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre a veracidade do atestado, vá atrás do médico, da clínica, do hospital e peça para que eles confirmem a veracidade, ou seja, fulano esteve lá e o que está escrito no atestado é verdadeiro. Muitas vezes tem alteração, por exemplo, está escrito 3 dias, o sujeito coloca 1 na frente e fica lá 13 dias. Então, não tem como a empresa recusar a entrega de atestado, mesmo porque quem emite esses atestados tem responsabilidade. Então, se o médico está emitindo um atestado e o empregado não está doente, ele está cometendo uma infração, porque ele não pode, né, declarar que o empregado tem determinada doença ou não sem ele ter. Então, empregados que entregam atestados o tempo todo e você vai e constata que são verdadeiros. Então, ou esse empregado ele tem uma doença mesmo e ele precisa ser afastado, ou ele não está comprometido com o trabalho. E aí a empresa deve fazer a dispensa sem justa causa, porque você não pode dar justa causa no empregado que justificou as faltas. Então, esse empregado, ele não se adequa aí ao que se espera do homem médio e ele deve sim ser afastado. Eu costumo dizer para os meus clientes que uma coisa, um fato que reduz muito esses problemas com empregados é pedir recomendação do último empregador. Eu tenho certeza que se eu não tivesse sido uma boa empregada em algum lugar em que eu trabalhei, ninguém vai falar, nossa, contrata a Juliana é ótima. Não, ele vai falar, não tem nada que desabou, né, Juliana, não. A gente também não pode falar mal do empregado, né? Mas pode dizer, olha, não tenho nada que desabone ela, não. É muito diferente quando a pessoa diz, não, olha, contrata a Juliana é comprometida, pontual. Mas infelizmente, Geisa, nesse seu exemplo aí, não tem o que fazer. Como comprovar que o funcionário bebeu sem testemunhas? Olha lá, Luciano. Quem trabalha com restaurante tem esse problema, né, Luciano? Tem que ter como comprovar. Então, por exemplo, esses dias um cliente constatou pelas câmeras internas que o empregado estava bebendo. Justa causa. Agora, o fato da embriaguez no trabalho, o principal fato dela é que se o funcionário está embriagado, ele chega e ele pratica algum ato, ele age de determinada maneira onde fica fácil você constatar, a Juliana tá bêbada. Então, justa causa. A Juliana não pode vir trabalhar bêbada, entendeu? Isso é o que se espera do homem médio. A Juliana pode operar uma churrasqueira, a Juliana pode operar uma máquina de cortar frios. E aí a Juliana corta o dedo embriagada, a culpa vai ser de quem? Da empresa. Então, claro, né? Nesse caso, se provar que eu omiti isso, que ninguém percebeu, quando a vítima concorre para o evento, a empresa deixa de ter responsabilidade.
Não foi um bom exemplo esse meu. Mas o empresário, quando constata que o empregado chegou drogado ou embriagado, ele pode sim aplicar a justa causa, desde que seja perceptível, Luciano. Então, se eu for trabalhar e ficar aqui trabalhando quietinha no meu computador quieto, ninguém vai perceber se eu bebi ou não. Agora, eu posso ser agressiva, eu posso falar enrolado, eu posso não conseguir andar. Então, esses fatos, essa perturbação que a pessoa embriagada causa é que levam à justa causa. Ah, Amanda, quando o funcionário não executa o trabalho solicitado, gera advertência sim. O descumprimento de ordens ou aqui a gente entra no caso da desídia, né? Desídia, insubordinação, quando ele deixa de cumprir atos, ou indisciplina. Então, sim, gera advertência quando o empregado entra na empresa, gente. Então, vou falar lá, Amanda, suas atividades são essas, essas e essas. Tá aqui o manual da empresa, por isso que é importante as empresas terem manual. A gente tem prestado bastante consultoria nesse sentido, de criar um manual para as empresas, colocar lá quais são os valores, qual é a política da empresa, tá? E aí tá lá as regras direitinho, se o funcionário chegar atrasado, se o funcionário faltar, tudo tá descrito nesse manual. Então o empregado, quando ele começa a trabalhar, ele já sabe quais são as regras na empresa e quais são as atividades que ele vai ter que exercer. Qualquer descumprimento disso, gente, pode sim gerar advertência. Se for grave, é uma justa causa sumária. Caso contrário, você vai dar, minha sugestão aqui, tá? Conhecendo a Justiça do Trabalho e vendo como ela atua. Uma advertência verbal, 2 escritas, uma suspensão de até 3 dias e a justa causa na sequência, no ato subsequente, tá? Portanto, funcionário que trabalha abaixo da média de forma reiterada, tá? Como ato de indisciplina, de insubordinação, também pode ser dispensado. Hoje está muito comum, né? Você pede para o empregado fazer algo que foge um pouco do que você disse para ele fazer, ele acha que ele pode dizer que não vai fazer. Não vou não. Vamos imaginar, o restaurante está pegando fogo lá, a gente precisa que a caixa vá, como eu dei exemplo, repor um estoque ou fazer uma entrega próxima a pé. Então eu digo, olha, fulana, me ajuda aqui, faz uma entrega ali. Ela fala, não faço. Então o empregado, ele é contratado para ser caixa, só que existe a teoria da multifunção. O empregado, ele é contratado para a empresa, para trabalhar em prol daquela empresa, tá? Então, esses atos, principalmente de insubordinação de ordem direta, assim, podem sim ensejar a dispensa imediata por justa causa. Se a empresa recebeu a notificação trabalhista, olha lá, pergunta do Juliano, ela paga a rescisão ou espera audiência para confirmar a justa causa? Juliano, a sua justa causa é do quê? Abandono? Bom, se você dispensou o empregado por justa causa, você tem que pagar as rescisórias com base na justa causa. Então, vamos imaginar, sim, era abandono, né? Tá. Então, você mandou o empregado embora por justa causa, por abandono. Você deu os 30 dias, ele faltou 30 dias sem justificativa, sumiu. Quando der o 30º dia, você vai comunicar o abandono, tá? Então, até os 30 dias você convoca ele para voltar. Quando der 30 dias, você já pode comunicar o abandono, desde que você tenha tentado convocá-lo para o trabalho, tá? Você comunicou a dispensa por justa causa. O que você faz nesse caso? Você calcula as rescisórias com base na justa causa, seria saldo de salário e férias vencidas, e faz o pagamento por empregado. Hoje, os pagamentos são feitos de forma no banco, né? Antigamente ainda se pagava salário de empregado em dinheiro, não necessariamente tinham contas correntes. Hoje não, hoje você deposita na conta, guarda o termo de rescisão, pode até mandar um telegrama dizendo, fulano, apresente-se para baixa na carteira de trabalho e assinatura dos documentos. Ele não vai comparecer. Quando chegar na Justiça do Trabalho, a gente vai provar que ele, sim, abandonou o emprego,
hoje em dia é muito mais fácil, né, pelas redes sociais. Fulano tá dizendo que não tá mandando de emprego, mas tá lá na Bahia, na praia, né? É plenamente incompatível essa situação aqui. Então, se você depositou as decisórias com base no cálculo de verbas decisórias, você não vai precisar pagar nada em audiência. Agora, Juliana, não tenho a conta do sujeito, não tenho como pagar, aí a gente paga sim na primeira audiência, sob pena das decisórias serem acrescidas da multa do 467 da CLT. Já falei demais. Vou dar só uma última situação de justa causa. O empregado, se ele não retornar ao trabalho até 30 dias depois que acaba o benefício previdenciário dele, então o empregado ele foi afastado ou por acidente de trabalho, recebendo auxílio-doença ou acidentário ou auxílio-doença comum, ou até uma aposentadoria aí por provisória de invalidez. Quando cessa, vamos imaginar que em algum momento o INSS diz, olha, Juliano, você tá apto a voltar a trabalhar. Só que o Juliano acha que ele não tá apto a voltar a trabalhar, ele acha que ele tá doente, ele acha tudo. E ele some da empresa, ele fica tentando recorrer, ele procura um advogado, muitas vezes não, né? Muitas vezes ele fica tentando recorrer ou fica agendando novas perícias. Da alta do INSS, se o empregado não retornar ao trabalho em 30 dias, a empresa pode sim aplicar justa causa, tá? Então, se você tem empregados afastados e você não tem notícia deles, notifique. Fulano, vem aqui me mostrar se você está afastado ou não. Os empregados têm um grande receio, né, de entregar por empregador esses documentos dos afastamentos previdenciários, mas é extremamente importante por conta disso. O fato de você, vamos imaginar, do benefício ter cessado no INSS, significa que o INSS falou, Juliano, volta a trabalhar que você tá bom. Agora, se o Juliano entende que ele não tá bom, ele precisa ir no médico, né, para que o médico ateste isso e seja marcada nova perícia, e a empresa não é responsável por esse lapso temporal em que ele some, tá? É bem comum. Antigamente, o órgão previdenciário comunicava às empresas, olha, o Juliano está afastado pelo auxílio acidente código 91 por tanto tempo, de tanto a tanto. Então, quando existia a prorrogação de benefício também. Hoje eu não sei se no E-Social a gente consegue esse tipo de informação. Aí depois, se alguém também conseguir me dizer. É isso, gente. Um bom relacionamento e uma boa relação de trabalho pressupõe que o empregado e o empregador tenham condutas condizentes com seus papéis e com o que se espera socialmente e moralmente. O que fugir disso pode sim causar a dispensa por justa causa. Bom, semana que vem a gente vai falar uma live com um amigo querido, o Thiago, professor da GV, meu amigo lá da PUC de doutorado, e a gente vai falar sobre teletrabalho, o que tem acontecido no teletrabalho, legislação, projetos de lei. Então fiquem atentos aí, espero que tenham gostado. Se mais alguém tiver alguma dúvida, e semana que vem a gente se vê. O vídeo vai ficar gravado aqui no IGTV, caso vocês queiram compartilhar com alguém, tá bom? E os vídeos também estão no meu YouTube, lá no canal do YouTube, Juliana Duarte Advogada. Ali no link vocês também conseguem acessá-lo. Um abraço e boa noite a todos.